Bem-vindos, eu sou Luiz Castelo e neste vídeo nós daremos continuidade ao capítulo 8 do livro Texto Halliday, volume 1, nona edição, onde estamos falando sobre energia potencial e conservação da energia. Aqui nós vamos abordar do item 8.5 até o final deste capítulo, e esse item 8.5 é um item extremamente simples, extremamente importante, mas simples tanto do ponto de vista conceitual quanto do ponto de vista matemática. Tá? As continhas dele são extremamente simples mesmo. Vamos ver o que ele está contando para a gente aqui e o que eu preciso saber em termos de conceito para poder estar desenvolvendo este cara. Tem duas coisas extremamente importantes nesse título. Professor, mas tem pouca coisa no título e já tem duas coisas importantes? Tem. A primeira significa conservação. Conservar, gente, significa não mudar. Significa que o que eu tenho no começo, eu terei no final. Então, vamos botar isso na cabeça. E a segunda coisa que eu tenho de importante é saber o que é energia mecânica. Porque a gente ainda não falou disso. A gente falou de energia cinética, a gente falou de energia potencial. Lembra que a energia potencial é uma energia guardada naquele sistema, naquele corpo, naquela partícula, e ela pode estar guardada de vários formatos diferentes, inclusive mais de um formato no mesmo corpo. Eu posso guardar na forma de altura? Posso. Posso guardar ela quando estico uma mola e prendo esse objeto numa mola? Posso. Posso guardar ela em uma mola pendurada em um lugar alto? Posso. Então, posso guardar isso de várias formas e mais de uma, inclusive, para o mesmo objeto. Posso guardar no formato químico, formato de eletricidade, várias formas eu posso guardar. Então, energia potencial é uma energia guardada. Energia cinética é a energia ligada ao movimento, lá do capítulo 7. Se a gente sabe isso, mas a gente ainda não estudou energia mecânica, deve, então, passar pela cabeça de vocês que existe uma terceira forma de energia. Na verdade, o que existe é estudar as energias que a gente já estudou, só que não mais isoladamente. Agora, todas as energias a gente pode começar a estudar elas juntinhas uma da outra. Pode acontecer desse objeto ter velocidade, passando por um lugar alto, pendurado em uma mola, com eletricidade guardada dentro dele e toda uma energia química interna e mais um monte de energia? Pode. Então, esse sistema pode ficar mais complexo tendo várias formas de energia, duas ou mais formas de energia, ao mesmo tempo nele. A definição de energia mecânica é extremamente simples, tá? Energia mecânica, vamos chamar de EMEC. Vamos partir desta definição. É a soma da energia cinética que um objeto tem, ou de um sistema tem, mais a energia potencial desse sistema. Tá aqui. Essa é a definição de energia mecânica. Se eu sei esta definição, eu sei 80% desse item 8.5. Então essa era a grande novidade. É saber que a energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. Ah, mas o que a gente sabe da cinética? Da cinética a gente sabe que a variação dela é igual ao trabalho. O que a gente sabe da potencial? A gente sabe que a variação da potencial é igual a menos o trabalho. Poxa, mas aqui é trabalho e aqui, não estou englobando o sinal de menos, hein? Também é trabalho. Significa que se eu juntar essas duas coisas aqui, repara o que isso aqui vai nos significar? Que ΔK é igual a menos ΔU. Isso a gente discutiu logo no comecinho, que se eu aumento a cinética, eu diminuo a potencial. Se eu aumento a potencial, eu diminuo a cinética. Agora está equacionada, ó, uma
tem um sinal negativo da outra. Tanto que uma cresce, a outra diminui. É isso que eu estou falando para vocês. Opa! Então isso aqui ficou extremamente tranquilo para provar que existe uma conservação. Olha como é que isso aqui fica. Vou fazer de 2 métodos, mas olha como é que isso aqui fica tranquilo. Vou pegar esta equaçãozinha aqui. Método 1 que eu farei é simplesmente vou passar o ΔU para o lado esquerdo. Então vai ficar aqui ΔK mais ΔU é igual a 0. Se não variou as coisas, porque são variações, se não variou, deu 0. Se não variou, significa que conservou. Poxa, mas o que é ΔK com ΔU? ΔK com ΔU é delta mecânica. Porque K mais 1 não é a mecânica, então a variação da energia mecânica é igual a 0. Se a variação da energia mecânica é 0, é porque a energia mecânica se conserva. Então esse é o primeiro método de eu te mostrar que a energia mecânica se conserva. O segundo método, vou trazer daqui, ó, fiz uma seta vermelha, vamos trazer ela para cá. O segundo método é o seguinte, eu vou abrir o ΔK. ΔK vai ser K final menos K inicial, igual a menos, vou abrir o ΔU dentro do parêntese, U final menos U inicial. Está aqui. Vou fazer o jogo de sinal lá do outro lado, do lado direito. Então, aqui eu só vou copiar energia cinética final menos energia cinética inicial é igual, fazendo o jogo de sinal agora, menos a potencial final. Lembra que essa potencial pode ser só uma potencial, por exemplo, só a elástica ou só a gravitacional, ou pode ser a soma de todas as potenciais, hein? E vou fazer esse menos com menos aqui, que vai dar um mais o inicial. O que eu vou fazer agora? Tudo que for final eu vou mandar para o lado esquerdo. Então vai ficar assim, ó, energia cinética final mais energia potencial final igual tudo que é inicial vou mandar para o lado direito. Vai ficar aqui K inicial mais U inicial. Tá aqui. Só que K mais U é energia mecânica. Então, do lado esquerdo eu vou ter que a energia mecânica final é igual do lado direito também a energia mecânica. Energia mecânica inicial. Se a energia mecânica no final é igual a no começo, prazer, ela se conservou. Então, de novo, eu mostro para você, por 2 caminhos diferentes, que a energia mecânica se conserva. Lembra que tudo isso é para forças conservativas. Se existir uma dissipação, não, se a força for dissipativa, isso não vai ser válido. Então, tudo que a gente está fazendo aqui são para forças conservativas. Então, como eu falei para vocês, esse item 8.5 foi um item bem tranquilo, bem pequenininho, não tinha nenhuma dificuldade, você só tinha que saber qual era o conceito de energia mecânica. Em compensação, nós vamos agora para o item 8.6, e esse item 8.6 é o item mais abstrato do capítulo. Vamos lá para o item 8.6, vamos ver como é que a gente pode trabalhar o item 8.6. O item 8.6 vai falar para mim sobre a interpretação de um gráfico de energia potencial. Vamos dar um jeito de interpretar esse gráfico de energia potencial, mas antes de interpretar ele, é importante que a gente saiba que, ao contrário da fórmula que a gente fez ali para trás, que era o cálculo da energia armazenada no item 8.4, quando eu tinha que conhecer a força para determinar a energia potencial ou a variação de energia potencial, eu posso fazer o sistema inverso. Eu posso, em vez de conhecer a força, eu conhecer qual é a energia que está acontecendo no processo e está querendo descobrir qual é a força que deu origem a esta variação de energia ou a essa energia.
Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, antes de interpretar o gráfico, senhoras e senhores, é aprender a calcular essa força a partir do conhecimento da fórmula da energia. Tá? Isso eu vou fazer um pouco mais detalhado do que o Halliday faz. Eu acho importante a gente entender realmente esse processo, então eu vou detalhar um pouco mais do que o Halliday. Vamos lá. Vamos ver como é que a gente pode calcular a força. Vou partir de novo, sempre do mais básico que eu puder com vocês. Qual que é o mais básico deste capítulo? O mais básico desse capítulo era o seguinte, vou fazer com a cor mais chata de ver, mas depois eu vou trocar essa cor. O mais básico deste capítulo era que ΔU, variação da energia potencial, era igual a menos o trabalho. O que podemos pensar sobre isso? Vamos tentar imaginar a seguinte situação. Lá, voltando do capítulo, eu saio de um ponto A, lá no começo do capítulo, saio de um ponto A, vou até um ponto B. Para isso, eu vou escolher um caminho para sair de A e ir até B. Escolhi, por exemplo, este caminho. O que pode acontecer? Então, eu vou pegar a situação mais complexa possível aqui, tá bom? O que pode acontecer neste pedaço, nesse caminho para ir de A até B? Pode acontecer, da força que faz isto acontecer para sair de A e ir até B, que a força não seja constante. Seja diferente de constante, ou seja, que essa força varie. Se isso acontecer, se a força variar, eu não posso, e eu já vou apagar, tá? Eu não posso falar que trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Produto escalar entre força e deslocamento. Não posso. Só posso utilizar essa equação se a força fosse constante, mas não é. Tudo bem? Não é. Aqui eu coloquei genérica essa curva. Vamos imaginar que só por simplicidade, depois a gente vai generalizar, que eu tenha, na verdade, que sair de um ponto e chegar até outro ponto só no eixo X por agora. Só no eixo X por agora. Tá aqui. Que eu queira sair aqui, ó, do meu ponto A até o meu ponto B. E que a força envolvida não seja constante. Tudo bem? Então vamos imaginar essa situação. O que eu posso e farei a partir de agora? O que eu posso e farei é imaginar que eu tenha algum pedaço dessa trajetória ou alguns pedaços dessa trajetória onde eu possa considerar a força constante. Então, por exemplo, vamos fazer de conta que de A até o primeiro risco ali, a força F1 não muda. Depois desse F1, eu vou fazer do F1 até aqui desse pedaço, um segundo pedaço aqui, eu vou ter uma segunda força F2. É diferente da F1? É, mas neste pedaço ela também é constante. Então F1 é constante por um tempo, depois deixou de ser constante, trocou de valor, passou a chamar F2, é constante por um tempo, deixa de ser constante e passa a chamar F3. E assim vai. Então eu vou ter pequenos pedaços da minha trajetória, realmente bem pequenos pedaços da minha trajetória. Esses pequenos pedaços nós vamos chamar de dx, onde a força pode ser considerada constante. Nesse pequeno pedaço da minha trajetória, eu tenho só um pouquinho da energia acontecendo, não tem a energia toda. A energia toda é na trajetória toda, é desde A até B. Então, neste pequeno deslocamento dx, eu tenho um pouco de energia, mas com a vantagem da força nesse pedacinho ser constante.
Então, eu posso escrever essa equação que eu fiz em amarelo aqui para cada um desses pequeniníssimos pedaços e ver o que acontece. Quando as coisas são bem pequenas em física e matemática, em vez de chamar de delta, nós chamamos de d. Então, vai ficar aqui du é igual a menos o trabalho. Só que o trabalho para a força constante é F. No caso, ali a gente está fazendo para o eixo x, F de x dx. Força vezes deslocamento. Está aqui. F de x dx. Tá bom? Força vezes deslocamento. Tá lá. Se eu quero determinar a força, porque o subtítulo do subtítulo é cálculo da força, é só isolar ela. Então, F de x é calculado como sendo menos du, como está no eixo x eu vou ser um pouquinho rigoroso, du de x dx. Aqui. Desta forma. Aí, se eu fizesse isso no eixo y, faríamos com o eixo y, em vez de ter f de x, seria f de y. Se eu fizesse no eixo z, em vez de f de x e f de y, eu chamaria f de z. Generalizando mesmo, se eu quiser isso aqui em 3 dimensões, se eu quisesse ver isso aqui em 3 dimensões, o que eu teria é o seguinte. Vamos lá. du poderia ser escrito como uma derivada do u em função do x, quando eu estiver trabalhando no eixo x, mais a derivada da equação conhecida do u, só que agora só em função das variáveis y, quando eu estiver mexendo no eixo y. Mas faço a mesma coisa para o eixo z. Derivada de u em função de z quando eu estiver passeando pelo eixo z. Está aqui. Então, é assim que eu descreveria du. Vamos escrever isso aqui, então, ainda em 3D, só para vocês perceberem como é que fica. Ó. Du é igual a menos, em vez de chamar de f de x, f de y e f de z, vou chamar f de r, onde r é o vetor tridimensional, tá bom? É menos f de r dr, nas 3 dimensões. Isso aqui a gente viu lá no capítulo 3. Vou ligar esses 2 formatos de equação aqui agora. Quando eu ligo esses 2 formatos de equação, o que a gente vai obter é isso aqui. Du dx, dx aqui, mais, eu estou copiando aquela equação lá, tá? Mais nada, vamos lá. Derivada parcial de u em função ao y em dy, mais a derivada parcial de u em função da coordenada z em dz. Copiei. Isso aqui é igual a menos este produto escalar aqui. Este produto escalar aqui, o dr vai ser dx, dy, dz. E eu vou ter um fx, fy e fz. Vai ficar assim, ó. Fx dx mais fy dy mais fz dz. Se a gente comparar os dois lados, eu vou reparar o seguinte, ó. Del u del x é menos a f de x. Se eu comparar em dos dois lados, del u del y é igual a menos a fy. E se eu comparar os dois lados, del u del z é igual a f de z. Isso significa que eu tenho
a força como sendo uma derivada, uma soma de derivadas parciais. Simplesmente é isso. A força é uma soma de derivadas parciais. Eu calculo a derivada parcial no eixo x, a derivada parcial no eixo y, a derivada parcial no eixo z. Só que isso existe um jeito elegante de falar que isso é o que é, tá? E o jeito elegante é o seguinte: eu falo que a força é igual a menos o gradiente, que é esse delta invertido, essa letra chama nabla. Professor, nunca vi esta notação. O que significa? Significa justamente o que a gente acabou de fazer. Significa que, quando eu vejo esse símbolo, ele está te pedindo para fazer a derivada no eixo x, fiz. Faça também a derivada no eixo y, fiz. Faça a derivada com relação ao eixo z, fiz. É isso que significa esta notação aqui. Tá? Mas no fundo é vocês fazerem as 3 derivadas e pode fazer separadamente. Vou escrever elas aqui separadamente para falar que eu não estou com muita preguiça hoje. Tá? Vai ficar assim, ó, f de x, a gente já fez ele, vale menos del dx. É isso que significa, tá? Esse ser chamado gradiente. Tem mais coisas para falar sobre gradiente, mas não é a aula para isso. Se eu quiser calcular em y, eu vou fazer menos del u del y. E se eu quiser fazer em z, menos derivada parcial de u em função de z. Aqui. Posso fazê-la separadamente e seguir. Qual que é a grande vantagem? Aqui é muito mais fácil que quando eu quis calcular a energia potencial. Porque quando eu queria calcular a energia potencial, eu tinha que resolver uma integral. Eu tinha que conhecer a força, integrar a força, trocar o sinal, e aí eu conheceria a fórmula da energia potencial. Só que integrar é mais difícil que derivar. Então, se eu conheço a fórmula do U, eu tenho que conhecer a fórmula do U, basta eu derivar esta fórmula do U com relação à coordenada que eu quiser e eu vou obter a equação da força naquela coordenada. É isso que quer dizer esse primeiro ponto do item 8.6. Tá? Primeiro ponto do item 8.6 quer dizer isso. E agora sim a gente vai poder entrar no assunto próprio do item 8.6, que é o assunto que está escrito aí, interpretação da curva de energia potencial. Mas antes de eu ter dado essa explicação, eu não iria avançar com vocês. Vamos lá. Vamos começar a interpretar os gráficos da energia potencial. Vou começar com 2 aqui, para a gente poder ver qual é a ligação do assunto anterior, quando eu falei do cálculo da força, e depois a gente vai fazer várias outras interpretações desses gráficos. Aqui coloco para vocês 2 primeiros gráficos. Vamos ver o que tem de interessante, o que eu tenho para visualizar nesse gráfico. Repara aqui o que a gente acabou de descobrir na página anterior, antes de olhar para o gráfico. Eu descobri que se eu quero calcular a força, tendo uma fórmula para energia potencial, bastava eu fazer a derivada desta energia potencial em relação ao sistema de coordenada que eu tiver. Tá aqui. Então, se eu quisesse achar a força, eu bastava derivar. Então, repara o seguinte, o que é uma derivada? Eu sei que não é o que eu vou falar aqui agora, tá bom? Mas vamos tratar a derivada como sendo uma inclinação da reta em um dado ponto. Na verdade, a derivada é uma matriz, mas a gente não vai falar sobre isso. Vocês, se forem ver isso lá para frente no curso de vocês. Mas vocês já aprenderam que se eu pegar uma reta e fizer a inclinação dela em um dado ponto, que a gente chamou isso de derivada. Então vamos pensar o seguinte. Vou pegar aqui algumas retas para a gente ver. O que esta fórmula aqui, nos diz? Que se eu pegar a curva de potencial, a curva do potencial,
derivar ela, eu obtenho a curva da força. Está aqui. É isso que ela está fazendo. Vamos ver só alguns pontos aqui para ver que isso é verdade. Pegar o primeiro aqui, ó. Pega uma reta sobre aquela primeira parte do gráfico que eu coloquei lá, a reta amarela. Qual é a inclinação dela naquele ponto? A inclinação dela é 0. Então, a força vale 0. Está aqui, ó, no gráfico do lado direito. Força vale 0. Se eu chego ali agora e faço qual é a inclinação, vamos supor ser constante, tá? Neste pedaço do gráfico aqui. A inclinação é essa reta verde. A inclinação está descendente. Como ela é o negativo, a força é o negativo, eu tenho uma inclinação no outro gráfico ascendente. Cheguei lá embaixo no gráfico. Eu tenho uma inclinação nula. De novo, eu tenho uma inclinação nula aqui em cima. Eu chego num ponto de máximo. Aí eu chego aqui agora e tenho uma inclinação positiva aqui no gráfico de energia. Eu vou ter que ter uma inclinação negativa no gráfico da força. Tá aqui. E se eu for fazendo isso ponto a ponto do gráfico da energia potencial, derivando ponto a ponto, eu consigo obter a minha curva do gráfico da força. Então, é só um método gráfico de mostrar esta equação aqui. Então, a primeira interpretação gráfica era essa. Eu olho para uma curva de potencial, imagino como são as derivadas, eu consigo esboçar ou fazer com precisão, se eu quiser, o gráfico da força em função da posição. Então, essa era a nossa primeira observação importante. Eu vou apagar esse rabisco todo para a gente ir para a segunda observação importante. A segunda análise que eu posso fazer é a seguinte. A gente já conhece que a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Isso significa que se eu conheço duas dessas coisas, a terceira é facilmente determinável. Então, por exemplo, eu posso ter um gráfico onde eu conheça a energia mecânica do meu sistema ou da minha partícula e, se o gráfico é da energia potencial, eu conheço a sua energia potencial. Se eu conheço essas duas coisas, eu consigo calcular o K como sendo a energia mecânica menos a energia potencial. E isso, se eu tiver o gráfico, ficou muito simples. Repara aqui. Imagina que eu tenho uma energia mecânica valendo 5 joules para algo que está neste sistema energético aqui. Tem uma energia mecânica valendo 5 joules. Eu quero saber a velocidade dele, ou a energia cinética dele, em qualquer outra parte do meu gráfico. É muito simples, é só você saber qual é a diferença de altura aqui entre o ponto do gráfico de energia potencial que você quer e o ponto onde tenho a energia mecânica. Eu medindo essa diferença, eu sei qual é a energia cinética e, consequentemente, eu sei qual é a velocidade desse objeto ali. Repara aqui. Vamos para o terceiro gráfico aqui, para o gráfico E. Aqui. Terceiro gráfico. Neste ponto aqui, embaixão, que eu estou marcando de amarelo, que era o X2, eu acabei de rabiscar ele, a diferença de altura entre ele e o ponto da energia mecânica, aqui valia 0 de energia potencial e aqui valia 5 de energia mecânica. Significa que a minha energia cinética é 5 menos 0. Toda a energia da partícula, quando está passando pela posição X2, ela é 100% cinética. É isso que está dizendo ali. Se eu escolher outro ponto, por exemplo, este ponto aqui vale 1 de energia potencial. Se esse ponto vale 1 de energia potencial e essa curva aqui em cima
é 5 de mecânica, esta diferença de altura vai me dar energia cinética neste ponto. Ou seja, vai ser 5 menos 1. Aqui eu teria uma energia cinética de 4 joules. A mesma coisa para este ponto aqui agora, ó. Neste ponto, a energia potencial vale 4, mas a mecânica continua valendo 5. Logo, neste ponto, a partícula tem uma energia cinética de apenas 1 joule. Então, é um jeito de determinar a energia cinética. Se eu conheço a mecânica e conheço a curva de energia potencial, eu consigo sim determinar a energia cinética ali. Vamos pegar uma coisa muito importante agora, conceitualmente muito importante desta análise, dessa diferença de altura. Tá? Então vamos lá. Segue comigo aqui, ó. Vou marcar aqui, mas eu vou colorir na sequência. Este ponto aqui onde está o vermelho. Nota que a curva de energia mecânica atinge exatamente a curva de energia potencial. O que quer dizer? Não tem diferença de altura entre a mecânica e a potencial neste ponto. Isso aqui indica que neste ponto a energia cinética vale 0. Se a energia cinética vale 0 é porque naquele ponto a velocidade do objeto é 0. Isso significa que aquele ali é um ponto de retorno. Significa que se veio algo energeticamente se deslocando nessa direção, ela não encontrou, nesse deslocar, ela não encontrou a curva de energia potencial. Na hora que ela chega aqui, ela não consegue transpor essa curva de energia potencial. Eu tenho uma barreira de potencial, isso que a gente fala. Quando ele encontra essa barreira, o que resta para ela? Bater nessa barreira e retornar. Então a gente chama isso de ponto de retorno. Então na hora que ela bate nessa barreira, ela não tem mais velocidade, pelo menos não para aquele lado, ela bate e retorna. É como, vamos forçar muita barra aqui, mas é como se eu jogasse uma bolinha na parede. Eu jogo a bolinha da parede, ela não encontra nada até chegar na parede. Na hora que ela chega na parede, aquela parede é a minha barreira de potencial, a bola bate na parede e retorna. A parede seria o ponto de retorno ali. Então, essa é uma definição muito, muito importante, definição de ponto de retorno. Eu vou apagar para diminuir o tamanho aqui e caber a última análise gráfica para a gente, que é a mais abstrata, mas também muito importante, assim como esse ponto de retorno aqui. Então, deixa eu apagar essa bagunça, diminuir um pouquinho e vamos para o próximo. E a nossa última, mas não menos importante análise vai partir deste gráfico que está na tela de vocês aí agora. Vamos lá. É o seguinte, vamos imaginar que eu tenha a mesma curva de energia potencial, só que com diferentes condições de energia mecânica agora. Tá? Eu vou desenhar mais uma energia mecânica que não está desenhada para a gente, mas eu vou desenhar nesse gráfico esta energia mecânica aqui, que era a de 5 joules. Então eu tenho aqui, ó, energia mecânica de 5 joules, energia mecânica aqui de 4 joules, energia mecânica de 3 joules e energia mecânica de 1 joule. Tenho algumas curvas de energia mecânica. O que a gente vai discutir agora? É o que a gente chama de equilíbrios no gráfico de energia potencial. Vamos lá. O que a gente vai chamar de equilíbrio nesse gráfico? Primeira coisa, aqui não é equilíbrio, né? Este aqui, vou voltar a anotar, a gente já sabe que isso aqui chama ponto de retorno. Por que ele é o ponto de retorno? Porque eu vim deslocando com uma certa quantidade de energia. Aqui a minha energia cinética é 0 e ela retorna. Ponto de retorno. Eu posso ter mais de um ponto de retorno no gráfico? Posso, e aí a gente vai discutir um pouco sobre isso agora. Então vamos lá. Existem 3 tipos de equilíbrio a serem estudados aqui com a gente. O primeiro
tipo de equilíbrio a gente chama de equilíbrio estável. Então, vamos anotar aqui, ó, EQ de equilíbrio estável. Matematicamente, o que é, e eu já tento explicar fisicamente para vocês, o que é o equilíbrio estável, onde que ele ocorre, em que lugar ele ocorre. O equilíbrio estável é quando você pega a sua curva, faz a derivada segunda dela, faz a derivada segunda dessa curva. Então, o nosso gráfico é de U em função de x. Derivo a primeira vez, igualo a zero. O que eu vou achar se eu derivar a primeira, não a segunda? O que eu vou achar quando eu derivo a primeira vez igual a zero? Um candidato a ponto de máximo ou mínimo. Então, a primeira coisa que eu vou achar é um candidato a ponto de máximo ou mínimo. E se eu derivar a segunda vez, eu vou saber se esse ponto é de máximo ou mínimo. Se eu derivo e acho a derivada segunda como sendo um valor positivo, significa que a concavidade está voltada para cima. Então, significa que eu achei um ponto de mínimo. Esta condição é chamada de equilíbrio estável. Imagina o seguinte, que eu tenha algo com uma certa quantidade de energia aqui, próximo ao ponto x2, eu entrego um pouquinho de energia para ela, mas não muito. Eu dou uma pancadinha de nada nela para ela ir para o lado esquerdo. Esta partícula, isso aqui não é uma montanha russa, então ele não precisa falar que vai fazer este movimento oscilatório neste formato que aqui está a curva, não é isso. Mas essa partícula se desloca para o lado esquerdo até encontrar uma barreira de potencial. Encontra, ela bate, acha um ponto de retorno e volta até encontrar a próxima barreira de potencial. E ela fica fazendo isso em torno deste ponto x2. Ele tem sempre a tendência a voltar ao ponto x2. Quando isso acontece, a gente fala que eu tenho um equilíbrio estável. E quando que o equilíbrio é instável? Então vamos lá. O equilíbrio é instável toda vez que eu fizer a derivada segunda e encontrar uma concavidade voltada para baixo. Ou seja, que a derivada segunda dê um valor negativo. Quando eu fizer isso, eu achei um ponto de máximo. É como se a minha partícula estivesse aqui agora nas proximidades de x3. Se eu der um mínimo desequilíbrio para ela, mas bem pouquinho, ele vai se deslocar aqui para a esquerda e nunca mais vai ser restituído ao ponto de origem. Então, ele não tem mais como parar, voltar, ficar oscilando em volta daquele ponto de origem. Quando isso acontece, a gente fala que o equilíbrio é instável. E existe um terceiro equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio neutro ou indiferente. Quando que o equilíbrio é neutro ou indiferente? A essa hora vocês já devem estar sabendo quando que isso acontece. É quando eu faço o D2U de posição 2, faço a derivada segunda da energia potencial em função da posição e acho zero. Onde que isso acontece? Aqui, nesta posição aqui. Significa que ela não está sob a ação de nenhuma força. Significa que a força sobre a partícula aqui é nula. Se a força sobre a partícula é nula, eu não sou capaz de alterar a trajetória da partícula. Ele pode até ter velocidade, mas a velocidade é constante, tá? Significa que a velocidade da partícula naquela porção que eu estiver estudando é constante, aquilo ali a gente dá o nome de equilíbrio neutro para essa partícula. Então essa é a discussão que deveria ter sido feita em volta dos pontos de equilíbrio, ponto de retorno e como obter o gráfico da força a partir de uma curva de energia potencial. Esse foi para a gente o item 8.6.
Vamos para o nosso penúltimo item, que é o item 8.7. De quebra já vai vir o item 8.8, que faz parzinho com ele realmente, para o entendimento ser um só. O que esse item 8.7 fala para mim? Ele fala o seguinte: trabalho realizado por uma força externa sobre um sistema. Imaginem que eu tivesse um sistema aqui e esse sistema estivesse isolado. O que eu já sei se o sistema é isolado? Eu sei que a variação da energia mecânica, porque por enquanto a gente só falou da mecânica, é zero. Mas e se esse sistema não for isolado? Se eu chegar aqui, eu pego este sistema que não é mais isolado, agora ele não é isolado, e eu ou forneço energia para ele, ou retiro energia dele. Ou eu estou fornecendo energia para o meu sistema, ou eu estou retirando energia do meu sistema. Lembrem que o ato de fornecer ou retirar energia do sistema chama trabalho. Tá? Então, trabalho significa dar ou retirar energia de um sistema. Se este sistema não tem atrito, se é sem atrito, este trabalho que eu forneço para o meu sistema é capaz de modificar a quantidade de energia do meu sistema. E o que eu posso ter no meu sistema mais simples possível? Eu posso ter energia cinética e energia potencial. Lembra que isso aqui são todas as energias potenciais. Pode ter mola, pode ter elástico, pode ter altura, pode ter gasolina, que é energia química, pode ter energia elétrica. Aqui são todas as energias potenciais. Então, o trabalho ele é utilizado para variar esta quantidade de energia. Então, nada mais é do que a pura definição do trabalho, o título deste cara aqui, quando eu tenho um sistema sem atrito, um trabalho realizado por uma força externa. Isso me define uma condição muito interessante. Quando a energia não se conserva? A energia não se conserva quando o sistema não é isolado e eu promovo essa troca de energia chamada trabalho. Tá? Então, quando existe uma força externa atuando sobre um sistema não isolado, eu tenho o trabalho e a energia não se conserva. É isso que significa. E se eu pensar em uma situação com atrito? Vamos lá, vamos tentar pensar nessa situação com atrito. Vamos imaginar aqui que eu tenho a seguinte situação. Tem um bloco e eu não vou estar trabalhando por enquanto com energia potencial, vou trabalhar com energia cinética e atrito e depois a gente generaliza. Sobre esse bloco eu aplico uma força para a direita e sobre esse bloco vai ter um atrito para a esquerda. Então eu vou ter uma força de atrito aqui, sobre esse bloco. Tá? Aqui eu vou equacionar e fazer a segunda lei de Newton para ele. A segunda lei de Newton para ele fala que a força para a direita, estou adotando tudo para a direita como sendo positivo, tá? Menos a força de atrito que está para a esquerda é igual a massa do bloco, vezes a aceleração. Agora eu vou fazer uma restrição muito forte aqui só para facilitar a nossa interpretação. Vou falar assim, ó, seja a aceleração que esse bloco está submetido constante. Não precisava ser, mas é só para a gente poder facilitar a nossa interpretação aqui. O que está acontecendo? Significa que aqui ele vai ter uma velocidade inicial, ele vai deslocar até ter uma velocidade final, já que tem atrito, vai ter uma mudança nessa velocidade provavelmente, tá? Mas de forma constante, a aceleração do sistema é constante. Se isso é constante, eu posso escrever a equação de Torricelli para ele. Falar que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado
mais 2A vezes o deslocamento. Por que eu escrevi justamente a Torricelli? Eu escrevi justamente a Torricelli porque a gente está trabalhando com energias e entre elas a cinética. E a energia cinética, lembra lá do capítulo 7, ela é meio de mv ao quadrado. E Torricelli tem o v ao quadrado. Significa que se eu pegar a Torricelli e multiplicar por metade da massa, os dois lados dela, eu vou achar um termo de energia potencial, de energia cinética. Vai ficar assim, ó, meio de mv final ao quadrado igual a meio de mv inicial ao quadrado. Quando eu for fazer o outro termo, eu vou cortar esse 2 de cá com esse de cá. Então, vai ficar mais MAD. Está aqui. Vou pegar este cara agora. Eu vou passar aqui para o cantinho de cá da seguinte maneira. Olha aqui o que nós vamos fazer. Vou pegar assim, ó, MA vezes D é igual às energias cinéticas. Só que eu vou passar tudo que tem energia cinética para um lado só. Meio de mv final ao quadrado menos meio de mv inicial ao quadrado. Simplesmente peguei este cara e joguei para cá. Isolei o MAD. Tá? Vou continuar fazendo com calma. Vai ficar assim, ó, MAD é igual... Ambos são energias cinéticas, então vai me dar a cinética final menos a inicial, vou ter um ΔK, tá aqui. Mas se eu olhar para o MA desta questão, ele está aqui, ó. Ou seja, MA vale, vou trocar MA por força que eu estou aplicando, menos a força de atrito. Então vamos lá, vamos fazer essa troca. Vai ficar assim. No lugar do MA, força menos a força de atrito. Colocar entre parênteses para ficar organizado, vezes D. Isso aqui é igual a ΔK. Vamos fazer essa distributiva aqui, tá? Vai ficar força vezes o deslocamento, menos força de atrito vezes o deslocamento, igual ΔK. Tá aqui. Força vezes deslocamento, a gente já sabe o que é. É trabalho. É justamente o título do capítulo agora. É o subtítulo do capítulo. Isso é trabalho. Então, isso aqui vai ficar igual a ΔK e vou passar o outro termo para lá. Mais força de atrito vezes o deslocamento. Força de atrito vezes deslocamento é força vezes deslocamento. Então, também chama trabalho. Então, ó, o trabalho que eu tenho que aplicar sobre um sistema com atrito para causar modificações nele é igual a variação da energia cinética mais o trabalho da força de atrito. Só que, vamos lá com bastante cuidado, só que este termo aqui o Halliday não está chamando de trabalho da força de atrito. Porque o que acontece quando eu tenho atrito, quando eu realizo o trabalho? O trabalho não é variar energia. Variar energia na forma de atrito consiste em esquentar as coisas. Quando você esfrega uma mão na outra, você esquenta a sua mão, correto? Então, toda vez que você tem atrito, você tem aquecimento. O que o Halliday fala para mim, então? E agora, generalizando, vamos supor que agora esse caminho pudesse ter subidas, descidas, pudesse ter variação na configuração do sistema em termos de como ele guarda a energia. Como é que ficaria o meu processo? De forma mais geral possível. O trabalho seria igual a... O que o trabalho é capaz de variar? Ele é capaz de variar a velocidade do objeto, ou seja, a sua energia cinética. O que mais que ele é capaz de variar? Não significa que ele está variando, está falando que ele é capaz de variar. Ele é capaz de variar a energia potencial do seu sistema e, se tiver atrito, com certeza vai haver uma variação da energia que o Halliday chama de ET aqui, energia térmica. O que o Halliday chama de energia térmica é o trabalho da força de atrito. O que é o trabalho da força de atrito? É a força de atrito vezes o deslocamento.
Lembra que tudo isso está sendo definido para a constante. Então, se você chegar num exercício de física e ele calcula qual é o aquecimento da superfície que vai ter lá, qual que é a variação da energia térmica, ele está te perguntando o trabalho da força de atrito. É isso que ele está te perguntando. Tudo bem? Então, aqui a gente falou como é que é o trabalho realizado por uma força externa, o que ele é capaz de fazer se o seu sistema, obviamente, não for isolado, na situação com atrito e na situação sem atrito. Na situação com atrito, ele pode variar a energia cinética e potencial, sem atrito. Na situação com atrito, ele pode variar a cinética, a potencial e vai variar a energia térmica do processo, porque o atrito produz calor. Tudo bem? E vamos para o nosso último tópico aqui, que é o tópico 8.8. O 8.8 é a carinha do 8.7, gente. O 8.8 eu vou partir aqui ainda mais geral agora, tá? A equação do trabalho. O que o trabalho pode variar? Vamos escrever o que ele pode variar agora mais completo ainda, hein? O trabalho, se for realizado sobre um sistema que não é isolado, se ele não for isolado, ele pode variar a energia cinética do objeto, a gente acabou de ver isso. Ele pode variar a energia potencial desse objeto. Ele pode variar a energia térmica desse sistema e ele ainda pode variar qualquer forma de ligação que esse sistema tenha entre, vamos falar ligações químicas, alguma coisa que tenha dentro dele. A energia típica desse próprio sistema, a energia que ele carrega dentro dele, a energia interna do sistema. Então, de forma mais geral agora, que eu não tinha colocado na notação no item 8.8, eu ainda inseri aqui a energia interna, que não tínhamos falado sobre ela, mas todo o sistema tem uma energia interna. O que está acontecendo? Se esta variação não der zero, é porque eu tive um trabalho da força externa atuando e o meu sistema não estava isolado. Agora, se o sistema é isolado, implica que este trabalho não consegue modificar aquelas grandezas. Então, esse trabalho dá zero. E quando este trabalho dá zero, a gente fala que a energia foi conservada. De forma matemática, o que significa? A conservação da energia é quando você pega o ΔK, soma com o ΔU, soma com a variação da energia térmica, soma com a variação da energia interna e você vai achar como resposta zero. Então, esse é o sistema isolado, essa é a conservação de energia. Se vocês quiserem levar um pouco mais a profundidade do assunto, lembra que isso aqui é energia mecânica, tá? Se quiser chamar isso aqui de variação de energia mecânica, pode. O que eu estou falando é o seguinte, este cara, se der zero, a energia foi conservada, mas eu não estou falando em momento nenhum que ΔK é zero, ΔU é zero, variação da energia térmica é zero e nem que a variação da energia interna é zero. Eu estou falando que a soma disso tudo tem que dar zero. Vou dar um exemplo numérico aqui e apagar porque não é para decorar pelo exemplo numérico. Mas vamos supor que eu tenha dado 10 joules de energia cinética para o meu sistema. Eu tenha dado menos 5 joules de energia potencial para o meu sistema. Que eu tenha menos 12 joules de energia térmica para o meu sistema. Se a variação da energia interna do meu sistema for tal que esta conta dê zero, eu falo que a energia foi conservada. O que tem de muito importante a saber? Não é esses números. O que tem de muito importante a saber é que em um sistema cuja energia é conservada, pode haver trocas de energia. Energia cinética pode se transformar em potencial, pode se transformar
em térmica, pode se transformar em energia interna e em qualquer combinação possível. Elas podem trocar de energia entre si, mas se não trocou energia com o meio, houve conservação de energia daquele sistema. Então, isso significa a conservação da energia geral. Tá? Eu levei em conta todas as formas de energias possíveis aqui. E dessa forma aqui a gente encerra o nosso capítulo 8 do Halliday, volume 1, nona edição.